Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Vamos para mais um vídeo e o tema desse vídeo é sobre dependência emocional. Você já viu ou já sentiu que precisava muito de algo, de ter algo de alguém, como amor, carinho, atenção, para você mesmo se sentir vivo, se sentir bem? Quer entender mais sobre isso? Então a gente vai falar sobre essa dependência que causa tanto prejuízo e por que ela acontece e como que você pode entender aí o funcionamento ou se você está sendo essa pessoa dependente. E antes disso, adivinha? Se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe, deixe seu comentário, comenta se você já passou por isso, conhece alguém, o que você acha sobre esse tema, se quiser acrescentar mais alguma coisa, todas as ideias e posicionamentos vão ser bem-vindos, ok? É preciso ser muito mais, né? Tem que ser mais do que o ter. Como assim? Ser mais eu. Mas como? Me conhecendo. E esse conhecimento, né, é de coisas pequenas, de gostos, até coisas mais complexas. Quem sou eu? Como que eu lido em determinadas situações? Quais são meus recursos quando acontece determinada coisa? Quando eu sou abandonado, quando eu sou deixado de lado, porque isso acontece. Então, como que eu fico? Como que eu vou agindo? Como que eu me posiciono? Então, quanto mais autoconhecimento você tiver sobre quem é você, do ser, mais fácil você vai ter para administrar o ter, né? Porque é realmente importante ter alguém, é legal a gente, esse carinho, mas quando esse ter, ele acaba sobressaindo ao ser, aí a gente começa a falar em uma dependência. E você pode perguntar, mas a dependência emocional, ela pode ser tão grave, ela gera até uma doença? Como que é? Sim. Vamos entender então sobre a gravidade da dependência emocional. No DSM-5, que é um manual que fala dos transtornos, ele cita, né, o transtorno de personalidade dependente, que é exatamente o grau quando essa dependência fica elevada. Que é aquelas pessoas que precisam do outro para tudo. Então, assim, vai tomar decisões, não é assim, quero só saber a opinião. A opinião do outro é extremamente importante, que ela não consegue tomar nada, não fazer nenhuma decisão sem que o outro dê ali a sua opinião. E ele precisa do outro para tudo. Então, se ele gosta, né? Vamos pensar, eu gosto de ir pra academia, o outro também tem que ir. Vamos pensar, o parceiro vai ter que ir. Então, ele não consegue ter aquele momento individual. Tudo que ele pensa em fazer para si, o outro tem que estar incluído, porque ele não consegue mais se ver um indivíduo no singular, uma forma mais a individualidade. E isso, como ele não consegue ver a própria individualidade, consequentemente, ele também não deixa que o outro tenha a sua. E isso gera, né, inúmeros transtornos. Então a gente pode imaginar o sofrimento, né, de ambos, né, nessa situação, porque ele não consegue tomar decisões, ter posicionamentos da própria vida sem que o outro tenha essa participação. E às vezes o outro não quer participar, o outro tem resistência e viram brigas, e viram términos, e viram, né, um caos muito, muito grande, intenso. Então é um sofrimento muito grande para essas pessoas. E elas acabam se tornando o quê? Vulneráveis. A pessoa dependente emocional, ela fica muito vulnerável, porque ela se torna muito insegura. E, né, consequentemente, essa insegurança que gera também a dependência. Então, são pessoas que extremamente estão ali na mão do outro, dependendo, um medo enorme de ser abandonada. Então ela começa, né, a querer estar junto com o outro, como se permanecer com o outro 24 horas fosse uma forma de segurar aquela pessoa, né? De estar ali, de prever que ela não me abandone, que ela não faça nada de errado, que não se envolva com outras pessoas. Então ela vai minando ali o contato do outro indivíduo também, porque ela já também, consequentemente, nem tem mais. Tem ali dois pontos, né? Tem aquelas pessoas que vão começar a impor demais que o outro, não, você tem que ir comigo, tem que fazer, como assim você quer ir só com seus amigos, então vai levar sempre pro lado do abandono, que está sendo trocada, começam a ficar muito ciumentas, né, porque ela quer prever, quer controlar o outro, fica exigindo muita atenção e cobrando o tempo todo, você não me ama, então qualquer atitude que o outro tem de fazer uma coisa sem essa pessoa, ela vai sentir que está sendo trocada. Ou ela evita qualquer tipo de briga, qualquer tipo de coisa, pelo medo de ser abandonada. Então ela aceita. Então ela aceita tudo. Ela fica ali do lado do outro o tempo todo, caladinha, aceitando as indiferenças, os posicionamentos. Começa a participar da vida do outro, vai em coisas que não gosta, que não tá afim. Vamos imaginar aqui, né? Começa a ir no futebol, começa a ir em coisas
participando da vida do outro, que não gosta. Tá, a pessoa vai na rodinha de amigos dela conversar, ela tá junto e nem quer participar, mas o medo é tão grande, né, de perder essa pessoa, de perder aquele possível controle que ela acha que tá tendo, que ela se submete a relações assim, relações até mais graves, de abuso e coisas de violência, coisas bem sérias também. Um dos pontos que a dependência emocional está muito relacionada é com a autoestima. Então, e a autoestima por completo. Não só se eu me acho bonita, se eu gosto, né, fisicamente, mas a autoestima principalmente de o que eu acho realmente sobre mim, sobre as minhas escolhas. Eu estou satisfeita em relação às minhas escolhas, de quem eu estou sendo? Então, a autoestima, ela nos fortalece. Porque se eu estou confiante e estou me vendo de uma forma que eu gosto, então, consequentemente, eu vou agir também dessa maneira, minhas escolhas vão ser pautadas, muito voltada para mim, das coisas que eu mereço. E se essa autoestima, então, não está assim, está abalada, consequentemente, as minhas ações e o que eu vou me submeter está relacionada a essa falta de amor próprio, falta de amor por mim mesmo. Então, assim, é muito importante olhar para essa autoestima, que começa muito ali. Se a autoestima está muito abalada, é um passo, é um reflexo para mim estar, né, vivendo essas características de relacionamentos dependentes. E não porque realmente eu gosto, porque tá legal, mas sim porque eu tô dependendo daquela situação, independente de como ela esteja. Quando ocorre uma frustração na minha vida, realmente, uma decepção, uma dor, é nesse momento que fica muito mais claro e evidente se eu estou, né, tendo uma autoestima relevante, porque ela vai realmente mostrar a minha força, se eu realmente estou fortalecido, quais são os pensamentos que vão, né, sobressair, e depois desses pensamentos, quais são as emoções que eu sinto, como que eu vou agir diante disso. Então, é muito importante, se você está se identificando com algumas coisas que eu estou falando, começa... tem um olhar voltado para essa autoestima, comece a se olhar um pouco mais sobre seu amor, sobre fatores de merecimento. Então, o ponto inicial tem que partir daí também, tá? Começa primeiro em você. Outro ponto aqui também. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, hein? Então, vamos lá. Outro ponto, a dependência emocional e o apego nas relações. Tem muitas pessoas, né, que se sentem independente emocional e se você for perguntar para ela o que mantém naquela relação, ela não sabe. Porque o parceiro não é legal, a parceira não é isso, ela não se sente bem. Então, tem pouquíssimos recursos ali que mostra ali uma coisinha positiva. Mas tem um outro ponto que tem a questão do status, tá? A cobrança de estar num relacionamento. Então, tem uma cobrança aí das pessoas e talvez dessa pessoa mesmo em ter que ter um relacionamento e admitir que o relacionamento fracassou é muito pior. Ela consegue ver isso como uma forma pior do que o que ela realmente está vivendo, por mais que está sofrendo horrores, mas admitir que vai ficar solteiro ou vai ter que desistir dessa relação, entra um conflito muito grande por causa desse simples status, tá? De colocar relacionamento sério, por exemplo. Tem muitas falas, né, que quando a gente pergunta por que você tá no relacionamento, a pessoa não sabe exatamente falar e ela fala eu preciso, né? É uma necessidade realmente desse estar nesse relacionamento, como se esse relacionamento fosse o que preenche esse vazio. Só que é tão contraditório que essa pessoa se sente extremamente sozinha. Então, se ela não tá conseguindo enxergar que não tá preenchendo esse vazio, pelo contrário, tá abrindo mais o buraco, tá ficando mais profundo. E vocês podem, né, já deve ter ouvido falar da codependência, né? Que é exatamente o outro indivíduo dessa relação, porque ele também está entrelaçado, né? Se ele vive com uma pessoa que é extremamente dependente emocional, então ele vai sofrer todas as consequências também. Só que algumas pessoas, ela acaba vendo uma vantagem nisso. Então ela usa, né, a dependência do outro para justificar coisas, para fazer situações, porque ela sabe que aquela pessoa realmente depende dela, então ela usa dessa fragilidade do outro em bem próprio. Às vezes ela também é uma pessoa muito insegura, tem medo de ser abandonada, e ela vê no outro ali, quanto mais eu alimento, né, essa dependência, ele não me deixa. Então, por mais que tá havendo um caos, então o medo sobressai aí. E é muito importante a gente pensar, mas como é que surgiu essa dependência? Como assim, né? São vários fatores, né? Não é de um dia para o outro que você acaba com a sua autoestima. Então, ela é uma coisa construída também. E tem uma relação desde lá da infância.
ou de crianças também, né? Não que seja uma regra, mas tem uma tendência. Ou de crianças que foram extremamente protegidas, né? Que os pais ali ficaram, não deixaram ela passar frustrações e estava o tempo todo. E ela é muito dependente, né? E foram alimentados isso. Então ela vai crescendo sendo dependente de outro, né? Sempre tem alguém fazendo, sempre tem alguém por perto. Ela não lida com a solidão, não lida com vazio, não lida com consequências de ser um adulto individual. Então isso interfere. Ou de crianças que tiveram o contrário, né? Tiveram negligências na vida, muita ausência, não tiveram muito abandono, então ela agora, na vida adulta, fica procurando esse amor o tempo todo. Então é muito importante também a gente ver como que a gente está criando nossas crianças, como que tá ali, e se você já tá adulto, observar como que foi para você, né? Será que isso faz sentido? Foi assim ou foi outras situações? Então, a gente sempre tem que estar analisando também alguns pontos, tá? Cada indivíduo tem sua história. E é tão interessante essa coisa, né, da dependência, que a pessoa fica com um medo tão grande de ficar na solidão, mesmo já vivendo a solidão. Então, e tem fatores e recursos da nossa vida que a gente só encontra nesses momentos. Quantas pessoas vocês já ouviram falar que ficou mais forte depois, né, de passar por uma situação, né, difícil na vida? Então, querendo ou não, essas situações vão acontecer para todo mundo. Dias difíceis vão acontecer. Então, tem momentos, a solidão, esse momento de ficar sozinho, ela possibilita recursos que você cria, que é muito importante, que às vezes só esse momento vai te fortalecer, que é só nesse momento que a gente encontra. Então, não fique com medo disso, tá? Tenha medo de permanecer desse jeito que você está. É muito pior. Então, se ficou alguma dúvida, alguma coisa assim, eu vou deixar algumas perguntas aqui para você responder aí, né, com você mesmo, se você está vivendo assim ou não. Então, são algumas perguntas para nortear ali, opa, como é que tá meu grau? Será que eu respondi sim para tudo? Como que tá, né, essa intensidade da minha resposta? Então, fique ligado e observe um pouco esses pontos, tá? De uma forma exagerada e sofrida, eu tô sempre olhando o WhatsApp da outra pessoa para ver se eu vejo a última visualização, para ver se eu vejo se tá online, e isso sempre me gera sofrimento e eu tô o tempo todo ali. Acontece com você? Eu vivo com medo de ser traída, tô sempre todo analisando isso, se eu vou ser deixada ou abandonada. Tô sempre o tempo todo perguntando pro meu parceiro onde ele está, e mesmo com a resposta dele eu nunca acredito, fico sempre com aquela duvidazinha. Já deixei de lado grandes sonhos, porque essa pessoa não respondia a esses sonhos meus, ou até mesmo coisinhas simples, já não tem rede social, já deixei de mudar algumas roupas, já não vou em algumas amigas. Eu sempre estou evitando brigas, porque senão vai virar um caos maior e essa pessoa fica irritada e depois ela quer terminar comigo. Então eu acabo também aceitando humilhação, porque é melhor assim, né, de uma certa forma, do que realmente perder. Eu estou sempre perdoando essa pessoa, diversas coisinhas, quase todos os dias. E também eu estou sempre justificando algumas atitudes dela para outras pessoas. Sempre me pergunto, por que você aceita isso? Você ainda tá assim? Mas eu sempre justifico. No fundo, eu não me acho uma pessoa interessante. Parece que não tem muito a oferecer. E eu também não consigo ver um futuro para mim que seja diferente. Não consigo imaginar algo assim diferente. Dá muito medo. Então, mediante a essas perguntas, começa aí a fazer um questionamento para você, se você respondeu que faz todas elas, como que é a intensidade disso, o sofrimento, começa a rever novos conceitos e principalmente, se você acredita que você está passando por isso e sozinho já não consegue, procure ajuda, tá? Procure a psicólogos, procure a psicoterapia, é uma fonte excelente de ajuda, tá? Então recorre, busque ali recursos, tá? A terapia ela vai fazer você reconhecer recursos que estão dentro de você mesmo, que vai fazer enxergar que não precisa exatamente dessa situação, desse relacionamento e dessa pessoa, que você precisa fundamentalmente é de você e de você bem, tá? Então se precisar, todos os meus contatos estão aqui na descrição do vídeo. Gostou desse vídeo? Compartilhe, passa para outras pessoas, reflita muito sobre isso, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque toda vez que tiver um vídeo como esse, você será notificado, você vai poder ver. O autoconhecimento começa assim, tá? É de pequenas coisas e a gente vai superando e sendo melhor, tá bom? Então um beijo para todo mundo e é isso, pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal.